Então agora a gente vai falar sobre o crime do artigo 287, apologia de crime ou criminoso. Tem lá a redação do artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. A pena, o preceito secundário aqui do 287 é a mesma. A pena é a mesma, o preceito secundário é o mesmo do 286, tá? A mesma pena, tá bom? Então vamos ficar aqui nas diferenças. Então, a objetividade jurídica, primeiro ponto a ser marcado aí em relação ao crime de apologia de crime e de criminoso. Objetividade jurídica, a norma penal está querendo tutelar a paz pública, né? A ordem pública, o sossego da sociedade, da coletividade, a paz de espírito que deve nortear toda uma sociedade, né? A segurança, o sentimento de segurança das pessoas, tá? Núcleo do tipo apologia, aqui vem a diferença lá para o 286 de incitação. Lá na incitação é estímulo, é incentivo à prática de crime. Apologia, por outro lado, senhores, deve ser entendido como o elogio, o enaltecimento, a exaltação, tá bem? De fato criminoso ou de autor de crime. Então veja lá, a primeira diferença. Na incitação ao crime, tá? Eu estimulo a prática de crimes. Vamos praticar crimes, tá certo? É algo futuro, tudo bem? Na incitação ao crime, eu elogio, estimulo, não é? Incentivo as pessoas à prática futura de crimes, tá bom? Por outro lado, na apologia de crime, de fato criminoso ou de pessoa criminosa, é algo pelo passado das pessoas, certo? Então, se eu elogio uma pessoa pelos seus antecedentes criminais, tudo bem? É pelo que ela fez no passado. Então, veja, a apologia se refere à vida passada, a fatos criminosos passados. Enquanto que o meu incentivo à prática de crime, minha incitação ao crime, é para coisas futuras, não é? Outra diferença entre apologia e incitação. Segunda diferença. Na incitação, eu estimulo as pessoas a terem um comportamento ativo. Então, façam isso. Estimulo a prática de crimes. Na apologia de crime na apologia de crime de criminoso, não. Tá? Eu não estimulo algo positivo. Eu estimulo, eu tenho aqui um elogio a algo passado. Eu não peço que as pessoas pratiquem algo. Ainda que de forma indireta eu esteja, né, ao elogiar um fato criminoso ou uma pessoa criminosa, que eventualmente isso seja bom, não é? Mas eu não tenho aqui um incentivo para um comportamento ativo, tá? Outra diferença, uma terceira diferença, senhores, é que na incitação ao crime, então, eu tenho o estímulo, o incentivo à prática direta de crime. E na apologia de crime ao criminoso, ao elogiar um fato criminoso ou uma pessoa criminosa, eu, de forma indireta, incentivo aí a prática dos crimes, tá? Então, digamos que eu incentivo a prática de crimes, seremos todos corruptos, para que a gente seja tudo corrupto. Eu passo, então, a elogiar corruptos, tá bem? Pode que, de forma indireta, as pessoas aí achem que é bom a prática da corrupção, tá certo? Então, fique com essas diferenças aí, tá? Marquem essas diferenças, tá bom? O que é exigido aqui para que eu tenha a configuração do crime de apologia de crime ou criminoso? Como o próprio nome penal diz, né? Aquilo que eu estiver enaltecendo, elogiando, exaltando, tem que ser tipificado como crime, né? Ou a pessoa tenha tido praticado um crime anteriormente, tá bom? Elogiar a pessoa que eventualmente seja contraventora penal, ou elogiar a prática de contravenções penais, né? Exaltar contravenções penais, é bom fazer jogo do bicho, né? É bom praticar vias de fato, tá bem? Eu não tenho crime de apologia aqui do 287 do Código Penal, tá bom? Outra exigência para que eu tenha a configuração do crime de apologia de crime criminoso, que ela seja pública, também vale a mesma ideia que a gente falou sobre o crime de incitação ao crime. A ideia é a mesma, a exaltação, o meu elogio, a minha adoração a crime ou criminoso deve ser de forma pública, tá bom? Existe aí o local aberto ao público ou por meio público, tá certo?
E veja lá, tá? Uma observaçãozinha aqui quando eu falo sobre pessoa criminosa. Quer dizer então, professor, que eu nunca vou poder elogiar uma pessoa criminosa que já tenha praticado um crime? Pode, tá? Por óbvio que você pode. Se você quiser, fique à vontade, não é? Mas o que eu não posso elogiar da pessoa, né? A vida dela criminosa, né? Eu posso elogiar uma pessoa criminosa, uma pessoa condenada, enfim, pior pessoa que ela seja, mas nos seus outros aspectos, tá bem? Nos seus aspectos pessoais, né? Se eu posso, ela como membro de uma família. Então, dentro daquilo que é possível elogiar, se eu elogiar a vida dela no seu aspecto criminal, eu estou indo aqui para o crime de apologia. Agora, eu posso elogiar pessoas criminosas, né? Desde que não fique lá, não recaia somente sobre pessoas, sobre aquela parcela criminosa dela. Eu elogio outras formas, tá? Biografias aí de pessoas criminosas, tem um monte, né? Então, a pessoa que publicou uma biografia do criminoso lá está fazendo apologia de pessoa criminosa? Não. Desde que o conteúdo daquele livro ou daquele escrito ou artigo não seja especificamente que ela é pessoa boa pelos crimes que ela praticou, eu estou fora do crime de apologia do crime, né? Eventualmente, eu posso narrar a vida criminosa dela? Posso. Tem diversos filmes, né? A gente vê um monte de filme aí, vida real, sobre pessoas criminosas, tá bem? Isso é apologia de crime criminoso? Não, né? Você está ali narrando, mostrando quais os crimes que eventualmente ela praticou, tudo bem? Mas eu não fico só no elogio da parte criminosa, né? Eu mostro também a vida das pessoas, tá bem? A vida normal, a vida comum aí, a vida pública das pessoas, né? Ou no seu particular, tá certo? O 287, tá? Então o que é importante marcar? Eu não tenho o crime de apologia do crime se eventualmente, né, eu tenho um filme ou uma biografia falando sobre a vida de uma pessoa criminosa, desde que não fique especificamente falando sobre a vida criminosa dela, né? Ela pode falar sobre a história dela, né, a vida pessoal da pessoa criminosa, né? Mas não só sobre o crime dela, tá bom? Aí eu não vou ter então crime de apologia, tá bom? A diferença com o crime anterior nós já falamos, tudo bem? Ficou marcado aí no caderno, diferença com a incitação à apologia. Então aqui na apologia, volto a lembrar, eu preciso elogiar crimes já cometidos, né? Olha como é bom matar pessoas que têm coronavírus, né? Então, tá? Aí eu venho aqui para o crime de apologia, né? Lá no crime de incitação ao crime eu falei, né? Vamos matar todas as pessoas que têm corona. Por outro lado, se eu mudo o meu tipo de comportamento, por exemplo, como é bom matar pessoas que têm corona, eu mudo já, estou elogiando o fato criminoso, né? Estou elogiando a prática de homicídio de pessoas que têm essa doença, tá? Então vem para o crime de apologia, bom? Sujeito ativo do crime de apologia, de crime ou criminoso, qualquer pessoa, não é crime próprio, né? É crime comum, qualquer pessoa pode praticar aí o crime do artigo 287, tá certo? Sujeito passivo da nossa vítima aqui do crime de apologia de crime ou de criminoso é a sociedade, né? Crime vago, a coletividade tem interesse em que esses comportamentos não ocorram, justamente para a manutenção da paz pública, da ordem pública, tá bem? Elemento subjetivo, o crime do artigo 287 é punido somente a título de dolo, não tem previsão de forma culposa, tá certo? Crítica, eventualmente, né? Crítica ou elogio ou opinião, tudo bem, sobre determinado crime, tá? Mera crítica, né? Dentro do aspecto aí da crítica literária, artística ou científica, eu não venho aqui para o crime de apologia de crime ou de criminoso por falta de elemento subjetivo, tá? Por fim, consumação e tentativa. A exemplo do que a gente falou no artigo 286, consumação e tentativa que segue a mesma regrinha, tá? O crime é formal, para fins de consumação, não preciso que as pessoas eventualmente produzam um resultado, não preciso que as pessoas pratiquem crimes, tá? O crime vai estar consumado com a mera apologia, com a mera exaltação, elogio, incentivo de crime, de fato criminoso ou de sujeito criminoso, tá? E por fim a tentativa, vale a mesma ideia do que a gente falou no crime anterior, no artigo 286. For praticado, o crime aqui é formal, se for praticado na sua forma escrita, sempre vai admitir tentativa. Por outro lado, se for praticado na sua forma verbal, não vai admitir tentativa, tá certo? Vale a mesma ideia de consumação e tentativa do crime de incitação ao crime, tá?